Uma coisa é fato: o apego te torna alguém pesado. Quando você se apega a uma determinada coisa, seja uma pessoa errada, um vício, um prazer, uma pendência, uma fraqueza, o que acontece? As cavidades externas da sua alma assumem uma gramatura parecida. É a lei da igual espécie. A pessoa entra na frequência daquela coisa a qual se apega e passa a ter um peso similar nas cavidades externas da alma, ou seja, na matéria grosseira fina. Então, quando o ser humano se prende a alguma coisa, isso o puxa para baixo. Algo completamente diferente quando ele se liberta e se conecta a coisas melhores, mais luminosas. O que ocorre nesse caso? Daí a sua alma vibra mais leve. E com isso surge uma liberdade maior, porque a vibração mais leve, ela confere ao ser humano uma mobilidade e uma captação de irradiações melhores, energias melhores. Tudo é energia nesse universo. A própria matéria grosseira densa é a energia que assumiu forma num determinado momento e se condensou, sejam as pedras, seja o solo, seja o que for. Mas existem irradiações, energias mais leves, às quais o ser humano pode se conectar, o que confere a ele justamente uma leveza, né? E vibrando nessa leveza, a sua consciência se expande, a intuição flui melhor, funciona melhor. Por que a maioria das pessoas hoje não consegue intuir? Porque as pessoas estão apenas no cabeção, no cérebro frontal, no raciocínio, no intelecto, na mente. E a mente ela consegue enxergar o quê? Apenas as coisas da matéria grosseira mais densa. Aquilo que todo mundo busca de forma superficial e rasteira. E a mente ela vibra nessa frequência das coisas. Porque os alvos e os objetivos, alvos e objetivos da mente são dessa espécie. Enquanto que os alvos, os objetivos, ou a meta do espírito, o seu propósito é o quê? É o retorno para o plano espiritual, de onde veio um dia. E se dentro do ser humano o espírito vibra, ele se conecta através da atuação da lei da igual espécie ao espiritual, recepta as irradiações espirituais dentro de si e alcança uma leveza. Então o desprendimento, ele confere ao ser humano a leveza, enquanto que o apego confere ao ser humano o peso. O ser humano se torna tão pesado quanto as coisas às quais ele se apega. É um fato, isso não pode ser negado. Observemos as pessoas mais materialistas, que dão valor apenas para as coisas. São pessoas pesadas. Alguém de vocês já viu um materialista leve, que vibra levemente, que está numa sintonia, numa vibração fluida? Não. O materialista ele tem o seu olhar voltado apenas para as coisas, não para os bons sentimentos. Quando falo bons sentimentos, me refiro aos verdadeiros sentimentos, não às fantasias emocionais, porque muitos materialistas eles cultivam fantasias emocionais, que são sentimentos deturpados, acreditando que isso seja a essência dos sentimentos, sendo que os verdadeiros sentimentos, eles são intuitivos. Então o materialista ele pode até ter sentimentos, mas são sentimentos ligados às coisas, sentimentos forjados pelo raciocínio, pelo cabeção, que está vidrado nas coisas, nas conquistas mais restritas, mesquinhas e superficiais. Então, o desapego, por sua vez, ele liberta, ele confere ao ser humano uma vibração melhor. E tudo é vibração. A música é vibração, a expressão, a fala é vibração, a escrita é a vibração do espírito num determinado momento. Aqui a gravação de um vídeo, o vídeo que estou gravando agora, ele é resultante da minha vibração.
Por que eu tive a ideia de gravar um vídeo sobre esse tema? Porque eu estava vibrando esse tema em mim. Então decidi, através de um vídeo, expressar isso para vocês, né? Trazer essa ideia, esse pensamento, essa reflexão para vocês ouvintes. Então tudo é vibração. E a vibração pode ser mais leve ou ela pode ser uma vibração mais pesada. E a vibração ela vai ser mais leve ou mais pesada conforme ao que o ser humano se liga, ao que ele se prende, ao que ele se acorrenta ou ao que ele se conecta em termos de leveza, de fluidez, de vibração. Essa é a escolha que cada um pode tomar em sua vida. Esse é o livre-arbítrio. Só que, diante desse livre-arbítrio, surgem as consequências. Por exemplo, quem se liga a coisas pesadas, porque é fraco, porque cede aos desejos, vai, com o passar do tempo, perder a sua liberdade. Porque o apego frente às coisas mais densas e pesadas confere na alma do ser humano, nas cavidades externas, uma película obstrutora. Ou uma película trevosa mesmo. Quando o ser humano se liga a coisas trevosas, surge uma película trevosa nas cavidades externas da alma, e isso depois impede o espírito de irradiar, de vibrar de dentro para fora. E daí chega um momento que o ser humano já não tem contato com o seu espírito, mas segue apenas os ditames do cabeção, da mente, que regula suas ações, suas escolhas segundo os parâmetros da matéria grosseira mais densa, as ideologias, os partidarismos, os vícios, os prazeres, os apegos, as pendências, os acorrentamentos, a vaidade, a arrogância, a prepotência, ou seja, não faltam ganchos densos nesse mundo denso para puxar o ser humano para baixo, se ele não tomar cuidado. É por isso que Jesus disse para o indivíduo vigiar e orar. Vigiar e orar para quê e por quê? Para se conectar a irradiações mais leves, irradiações mais tranquilas. Quem já leu a obra Na Luz da Verdade entenderá o que estou falando aqui, porque Abdrushim falou muito sobre a lei da igual espécie e a lei da gravidade espiritual. Então, conforme nos ligamos, nos conectamos a algo leve ou pesado, vamos nessa vida vibrar com leveza ou com peso. É assim. A lei da igual espécie e da gravidade espiritual, elas trabalham juntas, junto com a lei da causalidade, que faz com que toda ação traga em si um retorno. Então, uma ação motivada por motivos mais leves ou motivos mais pesados, essa ação vai resultar em algo leve ou algo pesado para o ser humano. Não há como escapar disso, porque a colheita sempre será da mesma espécie que a semeadura. É assim, as leis espirituais elas são inexpugnáveis. Estão aqui na criação, estão em todo o universo, estão em todos os planos da criação. E as criaturas que vivem na criação de Deus é que precisam se conscientizar acerca dessas leis espirituais. E esse conhecimento ele é muito simples, ele é muito natural, ele é muito espontâneo. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue se versar nesse conhecimento porque as pessoas complicam tudo. O excesso de mente faz com que o ser humano busque coisas demasiadamente complexas, não conseguindo mais compreender o que é simples. Mas quando eu falo o que é simples, não tem nada a ver com a mediocridade, não confundamos isso, né? Porque a simplicidade espiritual não tem nada a ver com a mediocridade mental. A mediocridade vem do cabeção, a simplicidade vem do espírito. Só que essa simplicidade do espírito, ela é profunda e ela dá depois origem a coisas profundas, coisas agregadoras, que acrescentam algo positivo à vida do ser humano. Então, o apego torna o ser humano pesado. Pense sobre isso, caro ouvinte. Tome cuidado ao que você se prende, ao que você se apega. Pessoas erradas, coisas erradas, isso vai tornar a sua vida pesada, a sua vibração pesada. Procure se ligar, se conectar a coisas mais leves, coisas que te libertem, coisas que permitam o seu espírito vibrar levemente, né? Porque se você vibrar levemente, você vai captar energias leves que te puxam para cima.
Mas se você vibrar de forma pesada, você vai se conectar a energias pesadas que vão te puxar para baixo. É assim, certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!